Olá turma, tudo bem? Canal aqui com o Willi Nakada. Se você está me conhecendo hoje pela primeira vez, esse é um canal de um projeto de educação, onde nós estamos gravando vídeos gratuitos para poder preparar qualquer pessoa que saiba zero de física e possa ser preparado para prestar os principais exames de pré-vestibular do Brasil. Legal? Desde Enem, desde FUVEST para entrar na USP, desde prestar uma prova para a Unicamp, ou qualquer prova que você for enfrentar, você vai encontrar os principais conteúdos aqui de física nesse canal. E aí você pode acompanhar os vídeos desse canal e assim ser cada vez mais preparando para você prestar uma excelente prova desse ano. Legal? Então vamos começar. A aula de hoje é a aula número 2 sobre movimento uniforme, seguindo a nossa saga sobre o tópico da cinemática, que é o estudo dos movimentos acelerados, movimentos com frenagem, movimentos com desaceleração, movimentos constantes, movimentos de queda livre. Vamos estudar hoje movimento uniforme, que é um tipo de movimento que mais cobrados na prova de vestibular. Legal? Afinal, o que é o movimento uniforme? É um movimento, olha, pensa na palavra já, uniforme, quer dizer que ele acontece com uma forma só. Isso implica o quê? Que é um movimento com velocidade constante. Então olha que simples, é aquele movimento que começa com uma velocidade x e ele termina com aquela mesma velocidade no final do seu percurso. Vocês conseguem entender? Vamos pegar um exemplo. Imagina que um carro, o exercício ele te fala que o carro ele está no movimento uniforme a uma velocidade de 30 km por hora. 30 km por hora é um Fusca enferrujado da vida, né? Então digamos que ele está no Fusquinha com 30 km por hora em movimento uniforme. Isso implica o quê? Que ele começa a sua velocidade com 30 km por hora, ele vai ao longo de toda a sua trajetória, durante toda a sua viagem, com 30 km por hora. Ele não muda nada. Ah, Willi, mas não pode dar nenhuma acelerada, nem uma freada? Nesse caso, não. O movimento uniforme é um movimento bem específico, onde a velocidade do móvel ela é sempre constante. Então, se o exercício ele te fala que uma pessoa está no movimento uniforme, ele está caminhando sobre um parque, por exemplo, no Parque Vila Lobos, Ibirapuera, que é aqui pertinho de casa. Então, se uma pessoa está numa velocidade de caminhando de 2 metros por segundo, ele está no movimento uniforme se ele caminhar com 2 metros por segundo para sempre. Imagina, você fazer o mesmo ritmo. Eu sei que na teoria é isso, na prática é diferente, né? A gente tropeça, a gente avista um cachorro, para um pouco, desvia. Então acaba sendo uma aproximação bem definida da realidade, né? Que a velocidade seja constante o tempo inteiro. Bacana? Então sobre o conceito de velocidade constante e movimento uniforme, é essa aí. Ele começa e termina sempre com a mesma velocidade. Fechou? Agora, quando estamos falando sobre movimento uniforme, estamos ao mesmo tempo dizendo que existe um padrão bem definido, bem específico também sobre o quê? Sobre o deslocamento que esse móvel percorre toda a sua trajetória. Por quê? Porque digamos que o exercício ele te define que um carro está numa velocidade uniforme a 10 km por hora, certo? 10 km por hora, portanto, a sua velocidade, beleza? Então isso implica o que na prática? Implica que na sua primeira hora, ele vai ter andado quantos quilômetros? Se ele anda 10 km por hora, ao passar uma hora, ele vai ter andado 10 km, correto? E ao passar de 2 horas, ele vai ter andado com quanto de deslocamento? 20 km. E depois de 3 horas de viagem ali, nem parou para ir no banheiro, passou 3 horas de viagem com 10 km por hora. Ele vai ter andado quanto? 30 km. Porque ele vai ter andado os 20 mais os 10 km da sua velocidade. Então implica o quê? Que o deslocamento do movimento uniforme, ele é sempre proporcional, diretamente proporcional, né? Como o nosso cameraman aqui, o Omori, deu as dicas aqui, né? Mas ele é diretamente proporcional ao tempo. Ou seja, quanto mais tempo o móvel ele passa no seu percurso, maior é o seu deslocamento também. Então se ele passa o dobro de tempo, ele anda também
o dobro, beleza? Então nós podemos sintetizar toda essa nossa ideia sobre deslocamento de movimento uniforme em uma equação bastante simples que o Vitinho vai colocar na tela aí para vocês. Aí já fica deixa aí pro Vitinho colocar aí no vídeo. Que deslocamento é o quê? A velocidade multiplicada pelo tempo. Ah, Willy, isso serve para todos os movimentos? Não, isso aí serve para movimentos uniformes. Como vocês vão ver nas aulas seguintes, quando o movimento ele possui algum tipo de aceleração, a equação do deslocamento já vai ser bem diferente. Já vai ter gente aí do outro lado que já estudou essa matéria falando, é sorvetão. É sorvetão. Já é bem diferente. Então, nesse caso, do cálculo do deslocamento dentro do movimento uniforme, é sempre o quê? Deslocamento é a velocidade do móvel multiplicada pelo tempo. Fechou? Então, se a 10 km por hora, durante 3 horas, é 10 vezes 3, 30 km. Ele andou 30 km. Fechou? Eu acho que tá claro, né, pessoal? Então, se você tem alguma dúvida ao longo daquilo que eu vou falando, por favor, comente aí na descrição aí dos comentários. Eu vou tentar fazer o meu máximo para responder todos os comentários, beleza? Mas acredito que tá conseguindo ser compreensível até então, né? Vamos aguardar a aula sobre eletromagnetismo quando a gente for falar sobre a lei de Faraday, fluxo magnético, e acho que aí complica um pouco mais, né? Talvez para os engenheiros aí é facinho, né? Mas vamos lá. Só que fora a fórmula do deslocamento, também existe a fórmula da posição, que é o famoso sorvete que a gente decora no vestibular. Mas eu gosto de explicar isso através de um seguinte exemplo. Então, imagina a seguinte situação. Anotei no exercício aqui. Juliana tem 18 anos e avista o seu crush a 500 metros da casa dela. Ah, Willy, não sei o que é o crush. Troca crush por, sei lá, amigo, tá bom? Juliana avista seu amigo a 500 metros da casa dela. Beleza? Essa é a situação. Sabendo que o crush, ele está se afastando da casa dela a uma velocidade de 2 metros por segundo, depois de 30 segundos. Letra A. Qual o deslocamento do crush da Juliana? Então, como podemos calcular o deslocamento? Através da sua velocidade e pelo tempo. Qual que é a velocidade com que o crush da Juliana está andando? 2 metros por segundo. Durante quanto tempo? 30 segundos. Então, como nós podemos calcular o deslocamento nesse caso? 2 multiplicado por 30, isso vai dar 60 metros. Ele vai ter andado durante toda stalk da Juliana durante 30 segundos, ele lá de olho nele, ele vai ter andado 60 metros. Juliana foi bem persistente, ficou vigilando o seu crush durante 60 metros desde a casa dela. Fechou. Beleza. Letra B. Qual a posição final dele? Bom, agora pensa comigo. Quanto é que o crush ele andou? Ele andou 60 metros, não é? Mas ele já não estava a 500 metros da casa da Juliana? Tava. Então, se ele já estava a 500 metros e ele se afastou mais 60 metros, qual que é a posição final que ele cravou no final dos 30 segundos? Você concorda que vai ser 500 mais o quanto ele andou? Que é 60? Logo, 500 mais 60, a sua posição final vai ser 560 metros da casa da Juliana. A Juliana ficou mais distante do seu crush, né? Triste. Mas essa é a posição final dele, 560. Então, moral da história. Como é que nós podemos calcular a fórmula da posição no movimento uniforme? Através de uma equação que muitos de vocês que vão prestar vestibular esse ano já conhecem, que é qual? A fórmula do sorvete. Como é que é essa fórmula do sorvete? S igual a S0 mais VT. Então, só para poder explicar melhor essa equação, ela é bem simples na verdade. VT, velocidade e tempo, é o quanto ela deslocou. E S0 é a sua posição inicial. Então, a soma do seu deslocamento mais a posição inicial desse móvel, ele te resulta na posição final. A fórmula da posição no movimento uniforme. Como é que nós vamos escrever ela de uma forma bem simples? S é igual a S0 mais V vezes o tempo. S igual a S0 mais VT. Nossa, Willy, bem difícil de decorar essa fórmula. É só você decorar a fórmula do sorvete. S0 de VT. E essa fórmula, ela funciona assim perfeita. Se você colocou que a fórmula do sorvete, já era. E que basicamente o que nós fizemos nesse exercício do crush da Juliana foi exatamente isso que nós aplicamos. Pegamos a velocidade multiplicada pelo tempo, né, que deu o quanto ele deslocou, mas qual que é a posição que ele já tinha lá no começo, né? Ele já estava a alguns metros da casa da Juliana. E aí nós somamos com o que deslocou, deu a posição final. Fechou, galera? Beleza? Deu para entender? Se não deu para entender,
vai ficar muito mais claro com os exercícios também que a gente vai fazer agora. Mas decora aí, S igual a S0 mais VT, fechou? Fórmula do sorvete. E o exercício, ele pode vir dessa seguinte forma. Dado que a equação horário de movimento de um móvel é S você já sabe qual que é. O que significa S? S significa posição, beleza? Então, vamos começar já tentando entender o que está sendo dito nesse exercício. S é igual a 5 mais 3 vezes o tempo. 3 vezes o t. Determine, letra A, qual que é a posição inicial do móvel? Posição inicial é aquele termo que está isolado lá, tá? B, qual que é a velocidade desse móvel? E letra C, em 5 segundos. Depois de passados 5 segundos do percurso, qual que é a posição final dele? Beleza? Bora tentar? É a aplicação direta da fórmula do sorvete, que a gente acabou de ver agora no exercício da Juliana. Vamos ver se a gente consegue aplicar? Letra A. Qual que é a posição inicial desse móvel? Bom, pegando essa equação S igual a 5 mais 3 vezes um tempo, ela não se parece muito com a equação S igual a S0 mais VT. Eu vou pedir para colocar aí a equação que a gente tem do exercício, S igual a mais 5 mais 3t, e colocar embaixo S igual a S0 mais VT. Então vocês vão ver que existe uma semelhança, pelo menos no formato, legal? Entre o exercício e a fórmula. Então, por exemplo, vocês percebem que no lugar do S0, ele colocou como 5. Isso implica o quê? Que a posição inicial desse móvel é quanto? É de 5. Nesse caso, ele não colocou a unidade, se é metros, se é centímetros, mas vamos supor que é metros. Então, letra A, a posição inicial do móvel seria de 5 metros. É só você fazer a comparação entre uma equação e outra, fechou? Letra B, qual que é a velocidade, então? Fazendo esse mesmo paralelo, é aquele termo que está acompanhando o termo tempo. O que está acompanhando o termo tempo nesse exercício? É o valor 3. 3 vezes o tempo. Então, ou seja, qual que é a velocidade do móvel nesse caso? 3 metros por segundo. Tá bem simples, né? É só você observar a equação e falar, pô, esse daqui tá isolado, é 5. Esse daqui tá acompanhado o tempo, é 3 metros por segundo. É a velocidade do móvel. E letra C, em 5 segundos, qual que é a posição final dele, beleza? E nesse caso, ele te deu 5 segundos. 5 segundos é o quê? A medida do tempo, né? O quanto tempo esse móvel ele percorreu na sua trajetória. É a variável t de tempo. Então vamos pegar essa equação aí, S igual a 5 mais 3 vezes o tempo. E o tempo a gente sabe que é 5 segundos. Então se a gente substituir no lugar do tempo o valor de 5 segundos, como é que fica essa equação? Vamos reescrever numa segunda linha aí. Vai ficar que S igual a 5 mais 3 vezes o tempo, que é 5. Aí fica 5 mais 3 vezes 5. Bom, resolvemos a multiplicação primeiro, né? Tem uma regra na aritmética que mostra que devemos sempre resolver o produto, a multiplicação e depois a adição, fechou? Então fica 3 vezes 5, 15, e depois esse 15 soma com 5. Vai dar 20 metros. Bem simples, a posição final desse corpo então vai ser 20 metros. Ele começou na posição 5, a uma velocidade de 3 metros por segundo, e ao final de 5 segundos, ele está na posição 20 metros. Beleza, galera? Conseguiu entender? Né, eu tô tendo que fazer um malabarismo aqui de fazer conta na cabeça aí. Galera, uma dica super importante aí para sua prova. Vocês vão perceber, gente, que por muitas vezes o exercício ele vai te misturar quilômetros por hora com metros por segundo. Ou seja, ele vai te dar vários dados do exercício em metros e no meio ele vai te colocar uma velocidade de 36 km por hora, 72 km por hora. Ele vai tentar misturar para vocês alguma unidade diferente de velocidade no exercício que está inteiramente de metros. Por que ele faz isso? Ele faz isso de sacanagem, né? Ele vai realmente para poder diferenciar o aluno que está prestando atenção no exercício. Desnecessário, né, gente? Desnecessário total. Concordo com você. Mas é um ponto para você prestar atenção. Então, se você vai prestar prova que vai ter movimento uniforme, provavelmente vai ter, você vai ter que também saber fazer a conversão de unidades de quilômetros por hora para metros por segundo. E aí, a dica do William é a seguinte, de quilômetros por hora, não dica do William, né? Isso tá no Google, tá em todo lugar, né? Não posso nem falar que é minha, né? Mas como é que você faz aí a conversão de unidades de quilômetros por hora para metros por segundo? Você faz o seguinte, de quilômetros por hora para metro por segundo, você simplesmente pega o número e divide por
3,6, beleza? Por exemplo, números de velocidade que sempre costumam aparecer na prova, para você converter em metros para segundos. O valor 36 km por hora em metros por segundo vai dar quanto? Vamos fazer a conta aí. 36 km por hora divide por 3,6. Bom, 36 é 10 vezes 3,6. Então o resultado dessa divisão ele vai ser 10. Então isso implica que 36 km por hora ele resulta em 10 metros por segundo. Fechou? Bem simples. E aí 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. 108 km por hora, que é o triplo, vai ser 30 metros por segundo. Fechou? Esses três valores aí é batata, sim. Se você estiver fazendo muitos exercícios de movimento uniforme, pode ter certeza que você já se deparou com alguma velocidade dessa aí, não é? Se você já se deparou, já comenta aí nos comentários, é boa. Já comenta aí embaixo, pô, William, é verdade, eu já encontrei esse valor, 36 km por hora na minha prova, já errei por besteira, já não prestei atenção. Pois é, acontece bastante mesmo, fechou? Agora bora fazer aqui 3 exercícios de movimento uniforme. Então, questão número 1. O móvel em movimento uniforme varia sua posição como mostra a tabela abaixo. Então, a gente vê tempo 0 segundos, posição S, 32. Aí na tabela, tempo 2 segundos, posição 40 metros. Opa, passou o tempo, esse móvel ele já aumentou sua posição. Então ele tem uma certa velocidade. A princípio a gente não sabe se essa velocidade é constante ou não. Mas olha só, depois de passado mais 2 segundos, no 4º segundo, o móvel está na posição 48. E depois, na passagem do tempo de 6 segundos, ele está na posição de 56 metros. Ou seja, a cada 2 segundos, ele está andando quantos metros? De 32 para 40, ele andou 8. E se você observar, de 40 para 48, ele anda mais 8 metros. E assim, ele sempre anda 8 metros a cada 2 segundos. Então, podemos dizer que esse movimento é de fato uniforme. Na verdade, está dizendo, né? Move movimento uniforme. Mas se mesmo assim, se mesmo o exercício não tivesse falado, né, que o movimento é uniforme, a gente poderia descobrir dessa forma. Que a gente sabe que em cada 2 segundos, ele sempre andou o mesmo tanto de deslocamento. Beleza? Então isso significa que a sua rapidez, ele sempre permaneceu constante do começo ao fim. Fechou? Letra A desse exercício. Qual a posição inicial e a velocidade do móvel? Boa! Posição inicial, né, no momento em que o tempo era 0 segundos, no momento em que começou o cronômetro, que o juiz, ele falou, começa o movimento agora. Em que posição que ele estava? Segundo essa tabela, estava na posição 32 metros, certo? Então essa vai ser a posição inicial do meu móvel, 32 metros. Nesse caso está bem evidente, né? Porque ele coloca lá 0 e embaixo 32. Outra pergunta, qual que é a velocidade desse móvel? Bom, velocidade a gente pode calcular. Ele andou de 0 a 2 segundos, ele andou 8 metros, correto? Então isso implica que se ele andou 8 metros num período de 2 segundos, ele andou 4 metros por segundo. É só você fazer a divisão. Velocidade é o deslocamento pelo tempo. Se ele andou 8 metros em 2 segundos, 8 dividido por 2, a velocidade dele vai ser 4 metros por segundo. E permanece assim do começo ao final do movimento, porque é um movimento uniforme. Fechou? Letra B, ele ainda pergunta, o movimento é progressivo ou retrógrado? Que palavrão é esse, retrógrado? Movimento ser progressivo ou retrógrado? Progressivo, lembra de progresso, né? O movimento que é progressivo, ele está fazendo progressos. Ele está aumentando sua posição com o decorrer do tempo. O que é o retrógrado? É justamente o oposto. Em vez de progredir, ele retroage. Ele é retrógrado. Ele começa a diminuir a sua posição conforme o tempo ele vai passando. Em vez de ir para frente, ele vai para trás, né? Então, é isso que define o movimento ser progressivo e outro ser retrógrado. Nesse caso, o movimento progressivo, ele está na posição 32. Depois de um tempo, ele vai para 40. Depois ele vai para 48. E depois ele vai para 56. Movimento o quê? Isso aí. Progressivo. Certa resposta. É bem fácil, né, pessoal? Conseguiu entender? Letra C. Qual a função horária do movimento? Você já sabe qual que é a função horária do movimento. Fala aí pra mim. Qual que é a função horária? Fórmula do sorvete. Legal? Qual a função horária do movimento? S igual a S0, a posição inicial, que é 32, mais a velocidade, que é 4 vezes o tempo t. Portanto, a função horária vai ser S igual a 32 mais
4t. É bem simples assim. Ah, mas se fica com essas letras mesmo, com o tempo? É, porque o tempo é uma variável livre, né? Pode ser tanto daqui a 5 segundos, daqui a 10 segundos, daqui a 15 segundos. Então, portanto, esse variável t você sempre deixa livre se ele te pede a função horária do movimento. Fechou? Então fica com essa função mesmo, s igual a 32 mais 4 tempo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É para o vídeo ele não se estender mais. Então tá aqui um exemplo prático, né, de como fazer a aplicação de todos os conceitos que a gente viu nessa aula. Então a gente, em conclusão, nós vimos que o movimento uniforme é um movimento cuja velocidade é constante do começo ao fim. Ele não acelera, ele não freia, ele nem fica parado, ele não dá aquela paradinha do Neymar, ele continua reto e sempre seguindo com a mesma rapidez, beleza? Isso caracteriza o movimento uniforme. Qual que é a função horária? A forma do sorvete. S0 é a posição inicial, V de velocidade. E por fim, como é que você faz a conversão de unidades? Quilômetros por hora para metro por segundo, você faz uma divisão desse valor por 3,6. E o contrário, como é que você faz? Metro por segundo para quilômetros por hora, você faz uma multiplicação por 3,6. Beleza, pessoal? E aí nós fizemos um exercício prático pra gente poder matar essa questão. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse é o conteúdo, aula número 2 de movimento uniforme. Se você gostou desse conteúdo, já curte, já se inscreva nesse canal do YouTube que tá só começando esse projeto de educação. E se você curtir, você se inscrever, é um sinal que você está aprovando o meu trabalho. Falando, Willy, segue em frente, gostei desse canal, me ajudou pra caramba essa aula na preparação do meu vestibular, beleza? E se eu ajudei uma pessoa nesse vídeo, esse vídeo já valeu totalmente a pena, legal? Então conta aí com o apoio de vocês, se você gostou, deixa seu curtir e até uma próxima aula, aula número 3, dentro do conteúdo de mecânica, fechou? Um grande abraço e tchau!